Olá, amigo, olá, amiga. Prazer enorme retornarmos com o programa Visão em Ação 5.0. Hoje, dia 4 de outubro. Gravamos esse programa na antevéspera das eleições municipais de 2024. E não poderia ser diferente, fizemos um convite e ele conseguiu um espaço na agenda para falar conosco sobre um trabalho importantíssimo, um trabalho de formiguinha, um trabalho que não aparece tanto e que é fundamental para que todos nós, eleitores, possamos escolher com qualidade nossos candidatos, nossas candidatas no próximo domingo. Esse programa ficará sendo repetido ao longo da semana, mas ele estreará nessa sexta-feira, 4 de outubro, às 21h40, na TV Cidade, canal 8 de Nova Friburgo, e também disponível no YouTube, como uma fonte de informação para aqueles que estão na disputa e aqueles que um dia virão participar do processo democrático eleitoral. Estamos falando aqui com Carlos Valente, ele que é consultor político há muitos anos aqui em Nova Friburgo, e boa parte das candidaturas passam por Valente e por seu escritório. É sobre esse tema que a gente vai falar ao longo desse programa, que eu tenho certeza será muito útil àqueles que se interessam pela política, em especial política partidária eleitoral. Valente, muito obrigado pela sua presença. Sei que a sua agenda nas últimas semanas está bastante complexa, mas você encontra um tempo para falar com os nossos amigos e amigas. Seja muito bem-vindo. Eu queria que você começasse falando sobre como você começou a participar desse processo de organização, de registro de candidaturas, de prestação de contas, enfim, e tudo aquilo que envolve, né, uma atividade tão importante e que afeta a vida de centenas de pessoas e, posteriormente, após as eleições, milhares de pessoas. Queria agradecer aqui o grande amigo aqui, Marcelo, pelo convite. É uma honra aqui poder estar aqui, mandar um abraço para todas as pessoas que estão nos assistindo, né? Bem, Marcelo, você perguntou como eu iniciei o meu trabalho dentro da política, e foi algo até engraçado, porque eu estava sentado na Praça Getúlio Vargas e o escritório do então candidato à época, Paulo Azevedo, ficava em frente aonde geralmente a gente ficava. E o professor Benício Valadares, né, um grande amigo, uma pessoa que eu tenho muito respeito, e tudo que eu aprendi dentro da política foi graças a ele, me convidou para que eu estivesse ajudando, participando daquele processo eleitoral. Dali eu comecei a me inteirar, a estudar como que se fazia registro de candidatura. Depois a gente veio aprender como fazer a prestação de contas, e a gente foi participando de todo o processo eleitoral. Aí, uma coisa que eu gosto muito também é tentar fazer umas análises do que se pode acontecer, tentar visualizar aquilo que pode acontecer de acordo com as regras de elegibilidade, né? E também de formação das nominatas, né? Então a gente aprendeu a trabalhar com quase tudo dentro da política, né? E graças a Deus hoje a gente passou a ser uma referência, né? Hoje eu tenho uma sociedade com um grande amigo, que é o Paulo Custódio, que ele também é uma pessoa bastante conhecedora, principalmente da parte contábil. Aí a gente fez essa parceria e já estamos aí há bastante tempo aí trabalhando nas eleições, né? Tanto nas eleições municipais, né, quanto nas eleições estaduais, né? Então, já há bastante tempo aí nessa trajetória aí, e sempre aprendendo, porque a lei ela é muito dinâmica, ela está sempre mudando, a gente tem que estar sempre estudando para estar sempre aprendendo coisas novas. Mas, graças a Deus, o nosso trabalho tem sido bem feito, né? E os resultados geralmente sempre são positivos, né? Sem dúvida, Valente. Até assim, para eu ter te convidado para participar do programa é exatamente pela minha percepção da qualidade do trabalho que você realiza. Eu disputei 7 eleições de 2004 a 2016. A maior parte dessas eleições você foi responsável não tanto pelo registro quanto prestação de contas, e tudo muito organizado, né? Eu acho que essa é uma característica. Aí eu queria tocar nesse ponto. Você acredita que essa sua organização, esse senso de organização, de planejamento,
contribui para essa atividade que é tão importante, porque para o eleitorado tradicional, comum, as pessoas começam a ver eleições quando começa a campanha. Mas existem muitas etapas prévias que precisam ser realizadas até que esse momento chegue. Então você considera que essa habilidade sua de organização tenha muita contribuição ao próprio processo de registro, prestação de contas e posteriormente as campanhas em si? Sim, porque o nosso trabalho ele começa muito antes até da escolha, né, das convenções partidárias. Geralmente a gente já começa a trabalhar já no início do ano que tem as eleições, né? Por exemplo, esse ano a gente começa praticamente a trabalhar em janeiro, porque a gente já tem que começar a formar nominatas, a gente tem que ver aonde o candidato está inscrito, se a inscrição dele está correta, se ele não tem nenhuma restrição eleitoral, e isso tudo a gente tem que fazer durante todo esse período. Por exemplo, no início de abril, a gente tem que fazer a inscrição desse candidato para que ele tenha os 6 meses que a lei diz de filiação partidária ou de domicílio eleitoral para que ele possa ser habilitado a ser candidato. Então, a gente já começa. A organização ela é muito importante porque, como o Marcelo disse, o nosso trabalho às vezes fica um pouquinho escondido. Ela é de suma importância, talvez seja mais importante o trabalho, né, dentro das eleições, mas ele é um trabalho escondido, geralmente as pessoas não veem. Mas a gente tem uma série de documentos que tem que ser tirado de cada candidato, de certidões, abertura de contas. Abertura de contas. A gente tem que participar ativamente por exemplo, do mural eletrônico para saber se tem alguma exigência que a Justiça nos pede. E graças a Deus, Marcelo, nessa eleição a gente mais ou menos fez 250, 260 São quantas candidaturas registros a vereador no total em Friburgo e quantas vocês ficaram responsáveis? Eu não sei dizer, são mais de 300, mais de 320 eu acho. Dessas 320, 260 a gente está fazendo. E graças a Deus a gente teve só 2 casos que tiveram indeferimento. A gente conseguiu substituir uma, ou seja, a gente quase que conseguiu deferir quase 100% dos nossos registros, né? Isso é muito bom. E um trabalho meticuloso, né? Meticuloso, a gente tem que ficar, tem que fazer. E esse acompanhamento ele tem que ser praticamente a todo momento. Então a justiça chega para a gente, informa para a gente a qualquer momento, e a gente tem um prazo muito curto para poder tá respondendo à justiça eleitoral, né? Sob pena até às vezes de perder um candidato. Então tem que ser muito organizado, tem que ser muito meticuloso mesmo. E tem prazo para tudo, né, Valente? Tem prazo para tudo. E os prazos muito curtos, né? A gente acompanhou, né, diretamente aqui com o Valente, a gente não vai citar nomes, mas pelo menos um caso que eu acompanhei mais diretamente, que houve dupla filiação, né? E aí isso também você precisa agir rapidamente para resolver, né? Sim, Hoje a lei permite que a vontade do eleitor seja privilegiada. Nós tivemos no todo lá 5 candidaturas que tiveram dupla filiação, mas a gente conseguiu reverter. Todas as 5? Todas as 5 e todos eles são candidatos. Graças a Deus a Justiça assim entendeu que tinha que prevalecer a vontade daquele candidato de permanecer no partido que ele escolheu. Mas objetivamente, se não tivesse havido a ação do escritório, da consultoria, com certeza eles seriam impugnados. Esses registros seriam impugnados. Seriam impugnados. Isso. Estamos recebendo hoje nos estúdios da TV Cidade Carlos Valente, consultor político, que tem feito um trabalho importante junto a 260 candidaturas ao Parlamento de Nova Friburgo, das 320 aproximadamente registrados, o que denota a credibilidade, a confiabilidade do trabalho realizado. A partir do segundo bloco, nós vamos falar sobre cálculos de quociente eleitoral, que é uma conta complexa. Espero que o Valente nos auxilie aqui no entendimento. Algo que vai ser fundamental no próximo domingo. Vou dar um exemplo concreto. Em 2004,
um determinado candidato teve 2.600 votos e não foi eleito. Eu tive 2.200 votos e fui eleito. Quando eu olhei aquilo, mas por que acontece dessa forma? Então a gente vai falar dessa e outras situações no segundo bloco do programa Visão em Ação 5.0. Não saia daí, já retornamos. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br. 22 999 65 3524. Estamos retornando com o programa Visão em Ação 5.0, recebendo hoje nos estúdios da TV Cidade, no dia após o debate realizado pela TV Cidade, aqui nos próprios estúdios da TV, Carlos Valente, ele que é consultor político, responsável junto à sua equipe por 260 aproximadamente candidaturas a vereador e vereadora. Registro, prestação de contas, um trabalho extremamente complexo, importante e que fundamenta, inclusive, posteriormente, a diplomação e posse dos eleitos, das eleitas. Valente, eu falei no finalzinho do primeiro bloco da minha surpresa quando na minha primeira eleição em 2004 eu fui eleito com 400 votos a menos do que uma liderança política importante aqui na cidade. E dali por diante me chamou muito a atenção essa questão que a gente chama de quociente eleitoral. Queria que você desse um panorama geral aqui da forma mais didática possível, como isso se dará nas eleições de 2024. Muitas pessoas têm dúvida de como que funciona essa matemática eleitoral. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que separar é que é a eleição majoritária da proporcional. Às vezes as pessoas não entendem muito isso. Quando a gente se refere a uma eleição majoritária,
A gente está se referindo a uma eleição onde a contagem de votos ela é destinada a um único candidato. Por exemplo, quando eu estou votando para um prefeito, quando eu estou votando para um governador, um senador da República, um presidente da República. Então, aquele que tiver a maior votação é que vai ser considerado o vencedor. No nosso caso de Nova Friburgo, como a gente tem menos de 200 mil eleitores, o vencedor não é aquele que obtém mais de 50%, ou seja, quem tiver a maior votação, independentemente do percentual. Já diferentemente dos municípios, dos grandes municípios, tem mais de 200 mil eleitores, caso do Rio de Janeiro, Campos, Petrópolis, São Gonçalo, né? Em que há necessidade de um segundo turno, onde vão os dois com a maior votação, desde que o primeiro não tenha acima de 50%, né? Se um candidato tiver acima de 50%... 50% mais um voto. Mais um voto. É o que, por exemplo, pode acontecer hoje na cidade do Rio de Janeiro com o candidato Eduardo Paes, ele pode já ser declarado vencedor no primeiro turno, Niterói se ele obtiver. Também existe, né, uma possibilidade. Diferentemente, por exemplo, de São Paulo. De São Paulo, São Paulo com certeza vai haver um segundo turno e Friburgo é diferente. Friburgo vai vencer aquele que obtiver, independentemente do percentual, obtiver a maior quantidade de votos. Já a candidatura a vereador, existem 3 regras, né? E ela é meio complexa, muitas pessoas não conseguem entender como é que funciona, né, essa conta de chegada, né? Marcelo, para ser bem didático, né, como você me pediu, os primeiros que são eleitos são aqueles que obtêm o quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? Eu pego toda a votação de Friburgo, eu descarto as abstenções, aquelas pessoas que porventura não foram votar, e eu também retiro dessa contagem os votos brancos e nulos. E só valem os votos válidos, que são aqueles nominais, aqueles que são dados diretamente aos candidatos a vereadores, né? Falando de eleição proporcional, né? E os votos que são destinados à legenda do partido. Então, é o voto de nominal mais o voto de legenda. Para a gente fazer uma conta fácil, vamos dizer que a gente teve 105 mil votos válidos, né? Descartado, abstenção, branco e nulo. Esse número a gente divide pelo número de cadeiras, que no caso do Nova Friburgo são 21. Então, se a gente pegar 105 mil votos válidos dividido pelo número de cadeira, que é 21, a gente tem 5 mil votos de coeficiente eleitoral, né? Quando a gente pega esse número, né, o que eles classificam como vaga direta, todos os partidos que obtiverem 5 mil votos ou mais, eles já vão preencher o número de cadeiras diretamente. O quociente partidário é quando a gente pega o total de votação do partido, que é o voto que foi dado nominalmente, o voto que foi dado para a legenda, e a gente divide pelo quociente eleitoral. Não sei se dá para entender isso. Por exemplo, eu tive 7 mil votos, meu partido teve 7 mil votos, e eu vou dividir por 5 mil votos, que é o quociente eleitoral. Então, eu vou ter 1, alguma coisa. Eu descarto essa fração e eu sei que eu fiz 1. Na vaga direta. Na vaga direta. Se eu fizer 12 mil votos, eu vou dividir por 5, vai dar 2, alguma coisa, descarto aquela fração, fiz 2 vereadores diretos. Isso eu vou fazer com todos os partidos, né, que obtiverem mais votos que o quociente eleitoral, ok? Vamos dizer que eu
preenchi 11 vagas. Eu tenho mais 10 vagas para preencher e eu não tenho mais nenhum partido que atinja essa regra da vaga direta. Eu passo para a segunda regra, que denominaram hoje como 80-20. Ou seja, todos os partidos que obtiverem acima de 80% do coeficiente eleitoral, que aí nesse caso seria 4.000 votos, sendo que o candidato, o primeiro colocado, ou o segundo colocado, ou o terceiro colocado, ele tem que ter acima dos 20% do quociente eleitoral. Quociente eleitoral de 5.000. Seria 1.000 votos, entendeu? Então só vão participar da divisão dessas 10 vagas que estão sobrando os partidos que obtiverem acima de 80% e tiver candidatos que obtenham mais de 20%. Valente, me explica melhor isso, para poder ficar mais claro, pegando um exemplo concreto, né? Você falou que nessa quantidade, nesse quociente eleitoral de 5.000 votos, 11 candidatos conseguiram obter, 11 partidos conseguiram obter e fizeram cada um deles um candidato. Elegeram pelo menos um candidato. E aí você tem uma sobra de votos que você vai precisar fazer essa distribuição. Aí que entra essa regra de 80-20. Tenta trazer um exemplo concreto para a gente poder trazer uma informação mais precisa. Não 11 partidos. Eu posso ter menos partidos fazendo mais vereadores diretos. 10.000 votos. 10.000 votos eu faço 2, 15.000 eu faço 3, mas entendeu? Se todos fizerem 5, 6, 7 mil... Sim. Aí seria uma vaga para cada um. Para eu eleger o segundo, o partido teria que ter acima de 80% e aquele que não entrou diretamente também teria que ter acima de 20%, né? Então, o que pode acontecer? Pode acontecer de um partido obter acima de 80% e não ter um candidato com os 20%. Esse partido não vai fazer essa vaga de média. E eu posso também ter o contrário. O candidato ter acima dos 20%, porém o partido não ter os 80%. Também estaria fora, não estaria participando. O candidato teve mais de 1.000 votos, mas o partido não alcançou os 4.000 votos. Por exemplo, 3.500 votos, estaria fora, entendeu? Como o meu partido pode ter 4.200 votos e o candidato teve 700 votos, também estaria fora. O que pode acontecer é, se um partido for mais forte, ele ter um maior número de cadeiras diretas. De média, de terem direto e também ter de média também. Porque toda rodada, é importante também frisar isso. Como é que eu faço o cálculo da média? Eu vou pegar o número de votos que foi dado ao partido, divido pelo número de candidatos eleitos, mais um. Então, para cada vaga que eu for distribuir, eu pego esse cálculo, número de votos dividido pelo número de eleitos mais um, entendeu? Então, por exemplo, um partido que obteve 4.000 votos, eu pego, ele não fez nenhum direto, porém eu pego 0 de número eleito e boto mais um. Na próxima rodada, esse partido eu não vou dividir mais por 1, vou dividir por 2, porque ele já fez 1, entendeu? Só que esse segundo, se a minha média ainda for alta para fazer esse segundo, esse vereador também tem que ter, esse candidato também tem que ter acima dos 20%. É meio complexo. Isso, mas a ideia de trazer, inclusive, você para esse diálogo antes da eleição, que vai acontecer no próximo domingo, para trazer essas informações e também sobre a complexidade, né? Não é algo simples, tanto é que a gente está fazendo aqui os cálculos e volta e meia a gente dá uma parada. Eu imagino assim, o eleitorado que não tem conhecimento sobre essa legislação, sobre todos esses detalhes, é importante a gente trazer essa informação para que mais pessoas fiquem sabendo, né? A gente está finalizando o segundo bloco, daqui a pouco a gente retorna com o terceiro e último bloco de um bate-papo muito elucidativo, muito esclarecedor com o Carlos Valente, ele que é consultor político aqui em Nova Friburgo há muitos anos
e tem, juntamente com sua equipe, a responsabilidade pelo registro e prestação de contas de cerca de 260 candidatos e candidatas ao Parlamento Municipal e boa parte deles será eleita no próximo domingo. Naturalmente, proporcionalmente a uma tendência por conta desse quantitativo geral. Já retornamos com o terceiro e último bloco do programa Visão em Ação 5.0. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. Demorais Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraisconsultoria.com.br 22 999 65 3524. Estamos retornando com o programa Visão em Ação 5.0, recebendo hoje, no dia 4 de outubro de 2024, antevéspera das eleições municipais que ocorrerão no próximo domingo, em que 5.570 municípios brasileiros escolherão seus prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras. Municípios com mais de 200 mil eleitores terão um segundo turno, se não houver um candidato que tenha mais de 50% dos votos, 50% mais um, e todos os demais, com menos de 200 mil eleitores, terão apenas um turno. E o Carlos Valente, pela sua experiência, pelo conhecimento da legislação, ele trouxe para a gente, no segundo bloco, esse cálculo do quociente eleitoral, que é diferente da eleição majoritária. Vence quem tem mais voto. No
quociente eleitoral, na eleição proporcional, é diferente esse cálculo. A gente fez, então, uma explicação técnica. Valente, como é que você consegue aí, nos próximos 2, 3 minutos desse início do terceiro e último bloco, exemplificar, sintetizar para tornar ainda mais claro para os nossos amigos e amigas esse cálculo? Eu até peço desculpa, porque realmente... Mas é complexo. É complexo. Geralmente, esses cálculos são feitos nos computadores, Isso, entendeu? é um sistema que está tudo parametrizado, que acontece automaticamente. Aqui em Friburgo são poucos que conseguem fazer essa conta no papel. Eu consigo, talvez, exemplificar no papel, falando assim, é bem complexo. Mas vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. Eu sou de um partido em que fez 8 mil votos, né, Marcelo? Sim. E eu fiz, vamos dizer que eu fiz 1.300 votos, né? Como o meu partido fez acima do quociente eleitoral, que é de 5 mil votos, ou seja, eu tenho 8 mil votos, eu me elegi direto, porque eu tive 1.300 votos, eu fui o primeiro do meu partido. Vamos dizer que o Marcelo seja o segundo mais bem votado do partido, entendeu? Eu não fiz o segundo direto, porque eu não tive acima de 10 mil. Então eu vou entrar naquele cálculo do 80-20 que eu estava explicando no bloco anterior. Eu vou pegar esses 7 mil que o partido fez, né? Foi 8 mil? 8 mil. Vou pegar esses 8 mil que o partido fez e vou dividir por 2, porque eu já estou eleito. Então, como eu já estou eleito, eu boto mais 1. Então, eu vou pegar e dividir por 2, eu vou ter uma média de 4 mil votos. E todos os partidos vão fazer a mesma coisa. O partido que não teve nenhum vai dividir por 1, o partido que fez 2 vai dividir por 3. Quem tem a maior média é que vai fazer o próximo vereador. Então vamos dizer que o Marcelo teve 1.200 votos, eu tive 1.300, já estou eleito diretamente, você teve 1.200. E o meu partido teve a maior média, porque nesse caso teve 4 mil. O outro partido teve 3.800, 3.900. Então o Marcelo já vai ocupar essa segunda vaga, porque ele teve mais dos 20%, ok? Mais de 20% dos 4 mil, que dá 800. Não, nesse caso, no nosso caso aqui, o nosso partido teve 8 mil votos. Então, já estaria dentro dos 80%. Essa lei privilegia aqueles que não fazem vereador direto, mas no nosso caso aqui, a gente já obteve acima dos 5 mil votos. Então, o Marcelo entraria nessa vaga. Vamos dizer, tem 10 vagas, ele ocupou essa vaga, vão ficar sobrando 9. Na próxima rodada, o nosso partido, nós já vamos dividir por 3, porque já tem eu e Marcelo eleito. Vai ser dividido por 3, aí eu vou pegar 8 mil, dividido por 3 dá 2.800, mais ou menos, né? 2.650. 2.000, O que acontece? O nosso partido só vai fazer a terceira vaga depois que todos os outros partidos não tiverem médias acima do nosso, ok? Então vamos dizer, ocupou a segunda, terceira, quarta, quinta vaga, aí voltou para a gente como a maior média. Se nós tivermos o próximo candidato, né, o terceiro colocado, por exemplo, não tiver acima dos 20%, o nosso partido não tem mais chance de ocupar nenhuma vaga. Aí vai para o próximo partido que obedeça a essa ordem dos 80-20. Então, um partido, por exemplo, pode não ter feito um vereador direto, mas ele pode estar elegendo um. Vai acontecer isso, inclusive, em Nova Friburgo. Você acha que isso acontece? Vai acontecer. Um partido ter 4.200, ele não vai fazer um vereador direto, mas ele vai fazer um vereador na sobra, desde que esse vereador tenha acima de 20%. E pode acontecer até uma terceira hipótese, por exemplo, acabou todos os partidos, eu ainda tenho uma vaga, todos os partidos já não tem mais como atingir os 80-20, né? Aí seria eleito aquele que teve a maior votação, independentemente de percentual. Vai chegar lá, a quem é o primeiro colocado aqui, dos que não foram contemplados. Eu não acredito que isso vai acontecer em Nova Friburgo. Se pegar todas as últimas eleições,
nunca tivemos uma quantidade de candidatos com votação menor do que 20% do coeficiente eleitoral. Até porque a gente tem um histórico de candidatos aqui com votação mais expressivas, né? Então eu acredito, por exemplo, que a gente deve ter uns 25 a 30 candidatos com votação acima de 1.000 votos. Eu acredito que vai acontecer isso. 25 a 30 com mais de 1.000 votos. Então, você acha que alguém alcança 2.000? Com certeza, eu acho que nessa eleição pode ocorrer sim. Até porque eu estou calculando até pelas médias das últimas eleições que a gente deve variar entre 100.000 a 105.000 votos. Válidos para vereador. Para vereador. Então, eu acredito que pode ser que tenha... Até porque na última eleição, cada partido podia lançar até 32 candidatos. E agora, todos os partidos tiveram que reduzir para 22. No máximo. No né? máximo. Então, a gente já teve uma redução significativa, porque tivemos perto de 600 candidatos na eleição passada e agora está na faixa de 330. Então, eu acredito que há possibilidade de candidatos terem acima de 2.000 votos. É bem provável que tenha. Não muitos, mas acredito que deva ter um ou outro, sim, com mais de 2.000 votos. Entendi. E acredito que a gente vai ter mais de 25 candidatos com mais de 1.000 votos, com certeza. Essa é a expectativa. É a expectativa. Enfim, é uma temática complexa, um cálculo né, bastante detalhado, mas assim, do ponto de vista do eleitorado, isso não transparece, porque existe um sistema em que todos esses critérios estão ali embutidos e aí as votações acontecem e automaticamente essa distribuição ocorre. É dessa forma, né? É porque quando você finaliza a votação, o próprio sistema ele já faz esses cálculos, ou seja, vai ser simultâneo. Por exemplo, fechou a última urna, se bobear, vamos dizer, estão com 95% dos votos já computados, é capaz da gente já ter um cenário de quem serão os 21 vereadores eleitos. Acredito que até umas 8 horas da noite a gente já tenha, no domingo, a gente já tenha esses resultados, de quem é o prefeito e quem são os 21 vereadores. A estimativa, então, é que por volta das 8 da noite, 8 horas, 3 horas após o término do processo eleitoral. Por causa daquelas sessões mais distantes, né? Mas é muito rápido, porque conforme eles trazem o disquete, ele já insere no computador, isso é praticamente no mesmo momento já começa a computação. Nas primeiras horas, Marcelo, a gente já vai começar a ter esses resultados, né? Tem um programa, eu não sei dizer agora qual é o nome, mas tem um programa que você baixa do próprio TSE que dá para acompanhar quase que instantaneamente esse processo de computação de votos, né? Então, tem como fazer esse acompanhamento quase que simultaneamente o que o próprio cartório eleitoral for alimentando de informações, né? Muito bom, Valente. Eu quero aproveitar aqui, você acabou de citar o cartório eleitoral, que ia ampliar, parabenizar a Justiça Eleitoral brasileira como um todo, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, os juízos eleitorais locais. É um contingente de profissionais muito dedicados, muito focados em oferecer o melhor para a população brasileira, pessoas que já estão trabalhando ininterruptamente e ao longo de meses e agora nesses últimos dias aí, nos próximos dias e inclusive no dia da eleição, um trabalho fundamental porque é dessa forma que você fortalece a democracia. Representação popular, partidos políticos, uma justiça eleitoral forte. Então quero parabenizar todos os serventuários e serventuárias da Justiça Eleitoral de Nova Friburgo e região pelo trabalho de excelência, pelo comprometimento e também parabenizar você, Valente. Mais uma vez eu pude acompanhar de perto o seu trabalho, quero dar o meu testemunho público aqui pela sua qualidade, pelo seu comprometimento, pelo seu profissionalismo, não só seu, mas de toda a sua equipe. Você tem essa marca, né, de um trabalho sério, íntegro e que gera resultados concretos. E deixar o minuto final da sua participação aqui. Nesse momento, já fica o convite aqui para novas participações,
para que você possa se despedir dos nossos amigos e amigas, mais uma vez parabenizando pelo trabalho que não termina no domingo, depois ainda tem um trabalho adicional de prestação de contas, enfim. Agradecer mais uma vez a sua participação conosco. Eu digo que o nosso trabalho é o primeiro a começar e o último a terminar, porque eu tenho que acompanhar até a última prestação de contas. Isso pode levar, pra você ter uma ideia, na última eleição, por exemplo, a última prestação de contas da eleição de 2020 terminou em 2023, para vocês terem uma ideia. Porque às vezes tem recurso que a gente tem que acompanhar até aos tribunais superiores, né? Mas pedir desculpa, né? Porque a gente fica nervoso, a gente é muito de escritório, a gente não tem essa habilidade que o Marcelo tem aqui de estar aqui conversando com vocês. Agradecer o convite, espero ter, de certa forma, ter explicado alguma coisa, mas dizer a todos que tem uma boa eleição, uma eleição tranquila, né? O processo de votação seja em paz, na harmonia, né? E que o espírito democrático ela seja referendada nesse dia, né? E que, né, aqueles que forem eleitos, né, possam cumprir com o papel que o povo acaba né, designando essas pessoas, né, porque esses 4 anos serão representados por essas pessoas que vão ser eleitas, né, e que possam fazer o melhor possível para o engrandecimento da nossa cidade. Mais uma vez, Marcelo, muito obrigado pelo convite. Sempre que precisar, pode contar aí com a gente aí, né? E mandar um abraço para todo mundo aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Valente. Eu termino a nossa programação de hoje lembrando de uma reflexão de Winston Churchill. A democracia é o pior de todos os regimes, exceto todos os outros. Então, a democracia ela tem as suas dificuldades, seus desafios, mas foi a forma que uma boa parte da humanidade encontrou para organizar os seus processos de escolha de representantes, e muitas pessoas literalmente verteram seu sangue, derramaram lágrimas para que nós pudéssemos ter o direito de votar e de ser votado no próximo domingo. Então, que a gente possa valorizar a democracia, valorizar a participação popular e que, a exemplo do que o Valente falou, os eleitos e eleitas possam realizar um trabalho à altura de Nova Friburgo e de todos os 5.500 e tantos municípios desse país tão especial, tão maravilhoso, que nós temos a honra de morar, viver e ajudar a construir, que é o nosso país, Brasil. Então, a gente use toda essa reflexão para tomar decisões assertivas, de acordo com as nossas perspectivas, expectativas, e que a representação, quando você for às urnas no próximo domingo, você pense, quem que eu gostaria que estivesse lá no meu lugar me representando, seja no Executivo, seja no Legislativo. Que sejam todos muito assertivos, felizes e propositivos na sua decisão de voto. E Valente, mais uma vez, já fica aqui o convite, dentro aí de mais um tempo, para a gente poder aproveitar esse programa, que gera uma série de reflexões, e a gente fazer uma reflexão a partir dos resultados reais, né, e daquilo que se espera daqui por diante. Agradecer a você mais uma vez, desejar a todos uma excelente votação no domingo e que na próxima sexta-feira possamos estar aqui novamente com novos temas. Um grande abraço, até a próxima.